Olá, amigos! Estamos aqui no canal Família, esse espaço que é nosso, criado para a nossa edificação espiritual. Nós estamos muito felizes, estamos chegando aqui ao final da primeira semana de estudo, foi uma bênção. Hoje é o dia de fazermos a nossa recapitulação. E você esteve conosco, nós estamos muito felizes. Hoje é sexta-feira, 5 de abril. Nós estudamos a lição número 1, a guerra por trás de todas as guerras. E a lição começou apresentando o verso para memorizar, que encontra-se em Apocalipse capítulo 12, o versículo 7 e o versículo 8, que nós vamos ler. Então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. Que mensagem de esperança, graças a Deus por isso. Não deixe de se inscrever no canal, de fazer seus comentários, e antes de nós irmos para a recapitulação, nós vamos pedir, como sempre fazemos, a presença de Deus através da oração. Oremos. Pai bondoso, Deus infinito em bondade e misericórdia, nós te agradecemos, tivemos já a primeira semana de estudo concluída, nós fomos edificados e pedimos que abençoe a nós, as nossas famílias aqui representadas, que o teu nome seja glorificado, seja exaltado através do nosso viver. É o nosso pedido e oração em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui começar o nosso resumo da semana e nós vamos iniciar aqui o que nós vimos no sábado. Nós estamos estudando sobre a guerra por trás de todas as guerras, o grande conflito, que é o tema central desse trimestre. E no sábado, a lição já deu uma introdução para nós do que nós iríamos estudar na semana. Pai, qual foi um ponto assim que o senhor achou importante no sábado, que o senhor pode compartilhar aqui com a classe? Eu acho que um ponto alto dessa lição trabalhou o amor de Deus. Como Deus criou o ser humano e todos os seres criados por ele, E como ele tem usado o amor dentro para resolver o problema do grande conflito. Então eu destaco como o amor de Deus. Porque nós sabemos que o grande conflito vai começar no céu, E ali Deus foi questionado, de certa forma, por Lúcifer, Então é importante nós entendermos o amor de Deus realmente dentro desse contexto, Tem algo mais, Júnior, que você poderia acrescentar na lição de sábado que nós vimos? A lição de sábado, ela vai antecipando um pouquinho do que a gente vai ter durante a semana, no estudo dessa primeira lição. E acho que junto com o amor, nós estudamos ali, eu destacaria também, esse amor é condicionado, o amor verdadeiro, à liberdade de escolha, ao livre-arbítrio. O ser humano, a criatura criada por Deus, precisa ter liberdade de escolha para poder amar de verdade o seu Criador. Legal. É importante, Esses foram dois aspectos, acho que principal da lição de sábado, E Alexandre, eu também ainda destaco um outro aspecto que eu julgo ser fundamental, é como Deus trabalha essa realidade visando o futuro. A lição nos trouxe a compreensão de que o mal não se levantará duas vezes, tá? Por quê? Porque no coração e na mente de todos os resgatados e redimidos, inclusive dos anjos não caídos, ficará a certeza de que Deus sempre trabalhou com justiça e com amor para resolver o problema. Esse é um ponto importante, porque muitas vezes nesse assunto surgem algumas perguntas, Como assim, por exemplo, por que Deus não eliminou logo o mal de vez naquele momento, Então, a lição trouxe até outras perguntas. Por que o mal existe, se Deus é bom? Por que pessoas inocentes sofrem? Então, foram questionamentos que nós, no decorrer da semana, conseguimos responder à luz desse assunto. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo, nós estamos estudando a guerra por trás de todas as guerras, e nesse domingo nós vimos guerra no céu, um lugar que menos se esperaria encontrarmos uma guerra. Não é mesmo, Alexandre?
Realmente esse é um dos grandes questionamentos quando nós estudamos esse assunto, né? Porque nós estamos falando de um lugar perfeito. Estamos falando do céu, né? Essa rebelião se iniciou no céu e ali nós temos um Deus de perfeito, né? Um Deus que criou tudo perfeito. Como que surgiria ali um anjo demoníaco para iniciar uma guerra, né, contra o seu criador? Então, realmente são questionamentos que vêm à nossa cabeça, né? Mas é importante ressaltar, pai, eu acho que a Bíblia ela tem a explicação para a origem do mal, né? A palavra de Deus ela tem as respostas. Vai de nós estudarmos a palavra de Deus e buscarmos essas respostas. Muito bem, Alexandre. Boa explicação sobre isso. Deus não criou um demônio, Deus não criou nada imperfeito. Ele criou pessoas perfeitas com livre-arbítrio. E deve haver alguma explicação nesse estudo para que nós possamos chegar a uma conclusão, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, o senhor já trouxe aí uma palavra que é chave no tema que nós estudamos hoje, o livre-arbítrio. Por conta do amor de Deus, ele criou seres livres, né, com livre-arbítrio, e nós vimos isso. Satanás também teve a oportunidade de fazer suas escolhas, como todos nós tivemos. E ele escolheu se rebelar contra Deus. Esse foi um ponto central do nosso estudo, para entender a origem do mal, a explicação bíblica para a origem do mal. O amor de Deus atrelado à liberdade, o amor só é verdadeiro com liberdade, e permitiram que Satanás fizesse as suas escolhas. Muito bem, seguindo com a nossa recapitulação, o estudo dessa semana nos traz o estudo de segunda-feira falando sobre Lúcifer engana, Cristo prevalece. E nesse estudo nós tivemos a oportunidade de ver que esse orgulho, essa vaidade que surgiram ali no coração de Lúcifer, né, nós já estudamos sobre isso, começou a se desenvolver através de um engano. E ele propôs isso para os anjos, né, para o restante da criação de Deus. Nesse estudo, nós tivemos aqui a oportunidade de entender um pouco mais sobre esse engano. Alexandre, qual que você acha que é o ponto central que esse estudo de segunda traz para o nosso tema geral, para essa guerra? Eu destacaria que até então nós estamos vendo que Satanás enganou, né? Mas aqui a lição de segunda, ela nos mostrou o que ele enganou, né? Como ele enganou esses anjos, né? E a acusação que ele fazia, que ele fez, na verdade, é que Deus era injusto, que Deus era desleal, né? Que o seu reino não era fundado no amor, mas sim na tirania. Então, isso foi que ele colocou na cabeça dos anjos. E aí, com esse questionamento, ele conseguiu enganar parte desses anjos. Isso mesmo. Nós estudamos, né, que o texto bíblico diz que ele conseguiu enganar ali, convencer a terça parte dos anjos com essa argumentação, né? Pai, o senhor destacaria mais algum ponto importante nesse estudo de segunda-feira? É importante ressaltar, Júnior, e é o meu destaque, é que esse engano não é algo assim, o engano pelo engano, mas foi a partir da mensagem que ele levou aos anjos, eles tomaram uma decisão, eles viram, eles analisaram, eles com capacidade mental criada por Deus, eles tomaram a decisão. Então não foi um engano, assim como se engana uma criança inocente. É um engano a partir de uma decisão. A mensagem que era enganosa, mas eles refletiram sobre a mensagem e tomaram uma decisão. Muito bem. De novo, é trazido, né? Nós esbarramos na questão da liberdade de escolha, do livre-arbítrio, né? Através dessa Sim. liberdade, os anjos puderam fazer sua escolha e nós fomos convidados nesse estudo também a escolher. Nós possamos usar essa liberdade para escolher estar do lado de Cristo. Na recapitulação da nossa lição aqui na terça-feira, nós estudamos o tema O Planeta Terra se Envolve. Então, nós tivemos a oportunidade de aprofundar esse estudo e vimos que a Terra, ao sair das mãos de Deus, tinha todas as condições necessárias para ser um planeta de bênção, as pessoas viverem aqui junto com os animais e a natureza de uma maneira tranquila. Diz que tudo era muito bom. Mas o grande conflito que começa no céu
é transferido para a terra. Não que fosse assim, jogado para a terra, mas é que o Satanás vem aqui e então ele recebe o apoio que ele precisava. E o planeta se transforma num caos. Rapidamente, o pecado traz consequências muito danosas. E você tem algo a acrescentar, Alexandre? Quer fazer alguma colaboração? Pai, eu vejo aqui que no estudo a lição ela deu bastante destaque, né, para a liberdade que o ser humano tinha também. Assim como o céu, os seres celestiais tinham a liberdade, né, Deus dotou eles de liberdade, nós aqui na Terra também tínhamos essa mesma prerrogativa, né? E a lição até destaca isso, que a mesma liberdade que Lúcifer teve de fazer as escolhas dele, Adão e Eva aqui também tiveram. E Até hoje, né, Alexandre? Até hoje nós temos essa liberdade. até hoje. E no caso lá no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal era a prova ali de Deus dando a opção para o ser humano de ser ou não obediente, né? E é interessante que muitas vezes, quando estudamos esse assunto, as pessoas acham que Deus, e foi um dos argumentos de Lúcifer, que Deus estava privando o ser humano de alguma coisa, né? E é interessante que a lição fala realmente, Deus estava privando o ser humano do pecado e das suas consequências, né? Muito boa essa tua análise, essa tua compreensão. Realmente, Deus sempre quer o nosso melhor, nós não podemos ter dúvida disso. Júnior, alguma colaboração aqui ainda? Eu acho que nesse dia a gente ainda pode destacar também o que a lição traz como o conceito do pecado. Justamente para fechar tudo isso que a gente estudou, o conceito do pecado é a separação de Deus. E ela pontua que só há vida originada em Deus. E longe de Deus, afastado de Deus pelo pecado, nós estamos sujeitos à morte. Eu concluiria isso aqui com a frase que o autor traz, dizendo que cada um de nós é afetado por viver um planeta assolado pelo pecado. Nós vivemos nesse planeta, sabemos disso, e Deus nos ajude cada dia a tomar nossas decisões de acordo com a sua vontade. Seguindo na nossa recapitulação da semana, nós chegamos na quarta-feira. E aqui é importante nós contextualizarmos que a gente está estudando sobre o grande conflito, e esse conflito chegou à Terra, né, na lição de ontem. Nós vimos a queda do ser humano, né, infelizmente eles escolheram serem desobedientes a Deus, e ali nós tínhamos um conflito, e aqui na quarta-feira a lição vai tratar da solução. O que Deus fez para solucionar o problema do pecado, né? Então, a nossa lição tratou disso, e foi nos dado também a primeira promessa ali no Jardim do Éden, né? Deus, ali em Gênesis capítulo 3, verso 15, nós vimos que Deus disse que a serpente feriria o calcanhar e o descendente esmagaria a cabeça da serpente, né? Nós vimos essa promessa. Vocês teriam alguma coisa a acrescentar mais no estudo de hoje? Sim, Alexandre, eu acho que sim. A mensagem é de uma solução, é encontrar um caminho. E quando nós vamos no relato bíblico, embora o estudo da lição não tenha se aprofundado nisso, nós vamos ver que o Senhor vai ao encontro deles. O Senhor vai ao encontro deles e vai com soluções. O Senhor faz uma vestimenta para eles, mostra ali o sacrifício do animal. O Senhor os tira do jardim, é uma consequência, mas o Senhor renova essa esperança na certeza de que eles não ficariam escravos do pecado para sempre, como você falou. Deus deu uma promessa para eles, colocou inimizade entre eles e o inimigo de Deus, tá vendo? Então, todas essas ações fazem parte do plano da redenção, já elaborado desde a fundação do mundo. É um caminho fantástico que o Senhor providenciou para a raça humana. Isso mesmo, e eu também destacaria aqui outro ponto que a lição trabalha bastante, que é o amor de Cristo Jesus, né? Nós temos aqui um chamado a relembrar, a pensar sobre todas as consequências desse amor.
Jesus veio, sofreu por nós, abriu mão do céu, da honra, da glória que ele tinha para sofrer em nosso lugar. Esse foi um outro ponto de destaque dessa lição também. E nós podemos encerrar o estudo desse dia pensando sobre esse caminho que o amor encontrou, um caminho que nos dá esperança da salvação em Cristo Jesus. Isso mesmo. Então, eu acho que esses dois pontos principais foram tratados na lição de quarta-feira, né? A promessa, a solução que Deus deu ao homem ali no jardim e o amor, né? A lição tratou muito do amor de Deus, que nós não temos que ter dúvida desse amor. É uma mensagem maravilhosa, realmente. Fechando a nossa recapitulação dessa lição 1, a guerra por trás de todas as guerras, nós chegamos aqui no estudo da quinta-feira, onde nós pudemos ver o tema Nosso Sumo Sacerdote. E esse foi o ponto principal desse estudo. No plano da redenção, depois de cumprir o seu ministério, morrer por nós e ser ressuscitado, Jesus trabalha intercedendo no santuário celestial por cada um de nós. Pai, sobre esse tema, o que o senhor destacaria para o dia de hoje? Uma coisa que me chamou muita atenção aqui, que eu acho que é um ponto alto dessa quinta-feira, é que diz que depois de cumprir essa fase do plano da redenção aqui, ir na cruz e chegar ao céu, diz que Jesus se apresenta diante do universo revestido de justiça. Ou seja, ele paga todo o preço que nós devíamos. E isso, a lição nos trouxe a compreensão de que não existe pecado para nós. Os nossos pecados, quando nós aceitamos Cristo Jesus, nós somos revestidos dessa justiça. Então, nós temos a certeza da salvação. Por isso que ele é o nosso sumo sacerdote. Ele nos apresenta diante de Deus, revestido da sua justiça. Aí é graça pura. Justificados, né? Que maravilha. Isso. Ale, você gostaria de destacar mais algum ponto desse estudo? Ah, com certeza. Eu acho que tudo que nós estudamos nessa semana, nós podemos destacar o interesse de Deus pelo homem, né? Pelo ser humano. Então, em vários dias, em vários pontos do nosso estudo, nós podemos ver o amor de Deus, né? Ali se materializando. E a lição de quinta-feira, com certeza, terminou com esse desejo de Deus de estar conosco, né? Estar novamente conosco para sempre no mundo perfeito, sem pecado. Me chamou muita atenção a citação do grande conflito, que a Ellen White fala, né, que antes, quando Cristo ascendeu ao céu, antes dos anjos o adorarem, ele fez o pedido ao Pai de estar conosco, né? Eu quero estar com eles. Então isso é maravilhoso, porque demonstra o amor de Deus para nós, né, para conosco, e que nós possamos corresponder também a esse amor. Que maravilha, né? E assim nós encerramos o estudo dessa lição 1. Um estudo maravilhoso que, com certeza, né? Todo o plano da redenção foi pensado para que nós pudéssemos estar um dia novamente com o nosso Senhor. Deus te abençoe e dê a todos nós a certeza da salvação em Cristo Jesus.